Olá, amigos. É uma grande alegria, uma grande bênção podermos hoje refletir sobre os ensinamentos de Jesus e rogamos que a paz e o amor do nosso Mestre querido nos aqueça, nos envolva e abra a nossa mente, a nossa compreensão para as reflexões do Evangelho de hoje. Hoje a nossa reflexão tem como base o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu sempre digo que realmente é uma bênção dedicarmos tempo, atenção nessa assistência espiritual em que nos dedicamos à nossa reflexão, à nossa melhoria. Dedicar esse tempinho para olharmos para dentro de nós mesmos, para termos atenção com as palavras de Jesus, crescermos juntos, aprendermos juntos. É muito importante também, se pudermos, fazer a leitura do capítulo em casa, para buscarmos ter a compreensão melhor, do capítulo, das reflexões que ele nos traz, porque cada um consegue extrair a sua reflexão especial, aquela que fala dentro do coração, fala dentro da vivência de cada um. Então, eu sugiro que cada um possa ler em casa o capítulo 10, hoje especificamente, entre os itens 9 e 17 desse capítulo, é o que nós vamos refletir. E Jesus nos convida, então, à prática da misericórdia. Mas vamos tentar entender o que Jesus nos ensina a respeito da misericórdia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. É uma bem-aventurança que Jesus explicou lá para os discípulos, para várias pessoas no Sermão da Montanha. Então, a misericórdia é uma bem-aventurança e felizes e abençoados são aqueles que conseguem praticá-la, senti-la, vivenciá-la, E o que nós entendemos então por misericórdia? O que Jesus quer nos ensinar com essa bem-aventurança para conseguirmos conquistar o reino de Deus, que é a paz e o amor no nosso coração, nos nossos dias, conosco mesmo, em família, no trabalho, onde quer que estejamos. Então, misericórdia é ter compaixão pela miséria alheia. Ou seja, se apiedar, se compadecer, seja da miséria moral, da miséria espiritual, ética, ou até da miséria material do nosso semelhante e da nossa mesmo. Porque todos nós temos as nossas misérias morais ainda, Uma vez que estamos encarnados aqui na Terra, todos estamos como alunos matriculados numa grande escola, e o nosso mestre é Jesus, e os seus ensinos é que nos dão sustentação, confiança, fortalecimento para entendermos tudo o que acontece na nossa vida. É ter a compreensão da vida material e importante também ter um pouco do entendimento da vida espiritual para conseguirmos trazer um pouco da misericórdia para a prática, para a vivência do dia a dia. A misericórdia, ela engloba indulgência, perdão. E Allan Kardec nos explica em praticamente todo o Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E a caridade compreendida por Jesus é benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, benevolência, indulgência e perdão nós podemos entender que estão inseridas na misericórdia. Ou seja, se não tivermos misericórdia conosco e com o nosso próximo, nós não conseguiremos ter paz no nosso espírito, ter paz na nossa vida, ter paz na nossa consciência e conseguir evoluir rumo
a conquistar esse amor, essa paz no nosso coração, né? Então, o que nós podemos entender por indulgência? Né? Indulgência, será que é buscarmos praticar a empatia? Buscar se colocar no lugar do outro? Compreender sem julgar? Sem comparar? Sem avaliar? Sem analisar? Então, há algumas explicações que eu fui buscar para entender melhor o significado da palavra empatia. E o que eu encontrei? Foi o seguinte: empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de crescimento de cada um. É compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para nós vai ser fácil para o outro. Nem sempre o que é difícil para nós vai ser difícil para o outro. Tem coisas que são difíceis para todos nós que ainda encarnados aqui na Terra, pois ela é uma grande escola. Por isso estamos em constante mudança, evolução, renovação e transformação moral. Então, vejamos a natureza divina, a natureza de Deus que tanto nos ensina. Um pé de alface, ele tem um tempo de plantio, de cultivo e de colheita. E um pé de jabuticaba é o mesmo tempo? Não. Então, a natureza nos ensina que cada um de nós tem a sua vivência, o seu tempo, a sua percepção da vida e que cada um amadurece no seu tempo. Não adianta forçarmos nem o nosso tempo de amadurecimento, muito menos forçar o tempo de amadurecimento do nosso semelhante. Então, cada um tem o seu tempo, como a natureza nos ensina, que cada fruto, cada flor, né, tem o seu tempo de plantio, cultivo, colheita. Cada um de nós tem seu tempo de frutificar, de amadurecer, né? Um dia todos chegaremos a uma perfeição relativa, porque perfeição pertence somente a Deus. E já que o nosso mestre e guia e modelo é Jesus, ele veio até nós, nos mostrando possibilidades de caminhos a percorrermos para atingirmos essa melhoria moral, né? Jesus não teria vindo encarnar aqui na Terra se não houvesse a possibilidade de nos ensinar algo e de nós apreendermos, compreendermos, entendermos, assimilarmos no nosso tempo e começarmos e conseguirmos colocar na prática. Então, se Jesus esteve encarnado aqui na Terra, é porque ele sabe das nossas capacidades de atingir um dia a misericórdia, por exemplo, que é essa bem-aventurança ensinada por ele, né? Então, por que cada um de nós tem a tendência de julgar o outro e muitas vezes não olhar o nosso próprio defeito? É uma tendência que todos nós temos. Nós olhamos para o defeito, para as atitudes, julgamos, avaliamos, condenamos, né? Muitas vezes a gente julga, olha, avalia, analisa, já sai condenando. Mas nós também olhamos para nós com esse mesmo olhar, ou com a gente tem mais misericórdia, ou ao contrário, muitas vezes nos julgamos, nos condenamos, nos punimos com martírio, sendo severos, né? E não é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si. A misericórdia está englobada nisso. Para nos amarmos, temos que também praticar a misericórdia conosco, entendermos os nossos erros, mas não sermos coniventes com os nossos erros,
nem ser conivente com o erro do nosso semelhante. É compreender que ele tem o tempo de aprendizado dele. Se ele aceitar que nós possamos dar alguma ajuda naquilo que já conseguimos superar, teremos ganho o nosso irmão. Porém, se ele ainda não estiver aberto a nos ouvir, a darmos as mãos e irmos em sentido de cooperação e contribuição mútua, nós só vamos bater cabeça e bater de frente e insistir num plantio que ainda não está, né? Numa árvore que ainda não está pronta para frutificar e florescer, né? Então, mas nós estamos aqui para mudar o outro, ou nós estamos aqui para mudarmos a nós mesmos e parar de ter essa tendência de julgar e avaliar o outro, porque nem Jesus fez isso. Ao contrário, ele estava na cruz, prestes a, sendo crucificado já, e ele pediu a Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque Jesus compreendia a ignorância ainda das leis de amor daquelas pessoas que o crucificaram, né? O patamar espiritual de Jesus é de uma grandeza que nem temos ainda, acho que, capacidade de compreender. Jesus pediu a Deus que compreendesse aquela atitude, não no intuito de que nós sabemos que Deus é a perfeição, Deus compreende, Deus não julga, Deus não precisa perdoar porque ele nem se ofende, mas para nos mostrar nessas palavras: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Era para isso ter ficado registrado na nossa memória, na nossa consciência, por esses nossos irmãos que registraram os evangelhos, né? Então, Jesus agiu com bondade, misericórdia, pacificação, mas ele não era passivo, ele não era conivente com o erro. Ele pedia para aqueles que o buscavam, querendo alguma opinião, né, alguma ajuda, ele dizia: vá, não peques mais, né? Eu não te condeno, não peques mais, mas não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Não saia da rota do reino de Deus, não saia da rota do caminho correto, não saia da rota das bem-aventuranças. E a misericórdia, que engloba a indulgência e o perdão, hoje é a nossa reflexão central, né? Então, é necessário que a gente compreenda que cada um tem seu processo de amadurecimento. As coisas pesam de jeitos diferentes para cada um de nós. Nós temos influenciação da nossa família, dos nossos professores e mestres que tivemos ao longo da vida, chefes, companheiros de trabalho, nossos irmãos, amigos, filhos, companheiros, né, de caminhada. Cada um de nós tem a sua influência. E às vezes, uma influência que para nós foi boa, uma vida que teve uma experiência boa de influência, às vezes para o nosso irmão não foi. Ou o que ele teve de influência, de experiência e de exemplo, para nós é muito distante. E aí diverge. Mas precisamos ter a compreensão. E a misericórdia engloba a compreensão, o entendimento, a empatia, o não julgar, né? E com isso, agir com bondade, agir com caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão ensinados por Jesus, né? Então, perdoar é doar o melhor que temos. E ser indulgente é ter empatia. Portanto, a indulgência, junto com o perdão, nos promove a compaixão. E parar, então, de olharmos o defeito do outro e sim corrigir os nossos. Para daí, então, não para termos moral de achar que somos melhores que o outro, não. Mas para darmos as mãos e ajudarmos no que pudermos o nosso semelhante,
naquilo que ele ainda tem dificuldade e que a gente já conseguiu superar, né? O próprio Criador, o próprio Deus, espera as criaturas. Emmanuel nos diz isso em quase toda a sua literatura. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas, encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. São as leis de amor, que nos dão liberdade, mas também nos trazem consequências. Nós somos livres para plantar, para semear, mas a colheita vai ser obrigatória. Então, quanto antes despertarmos a nossa consciência para o entendimento do que seja a indulgência, a misericórdia, o perdão, o amor ensinado por Jesus, mais felizes seremos, mais condição de termos mais paz em nossos dias, né? E Emmanuel também nos diz que sem responsabilidade, sem disciplina, nós não conseguimos nos aperfeiçoar na obra divina, né? E Deus nos colocou aqui, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem o seu aperfeiçoamento a alcançar, né? E o entendimento, né? O entendimento do que seja a misericórdia, não é que a gente vai ter esquecimento. Vamos esquecer o erro que nos fizeram. Não, isso não é indulgência e perdão. Isso é amnésia, né? Nós não estamos ainda num patamar de esquecer totalmente, mas sim não ficar nos martirizando no nosso psicológico, nem martirizando o psicológico do nosso semelhante, né? O perdão é para nossa saúde emocional e espiritual. O perdão nem sempre é para o outro. O perdão é para termos paz, equilíbrio, discernimento e saúde, né? Então, quando alcançamos um nível de compreensão, com a compreensão vem o entendimento, e não necessariamente o esquecimento. Por isso que o Evangelho de Jesus nos ajuda a compreender a vida espiritual além da vida material. E com isso nós, ao longo de milênios que vamos reencarnando e encarnando novamente, né? Nós vamos entendendo que estamos aqui para aprendermos. Estamos aqui de passagem. E em cada vivência, né? Em cada encarnação, nós vamos adquirindo um pouco de experiência, de maturidade espiritual e moral. Então, nós entendemos que a superação ela é um processo. Quando optamos por olhar e acolher uma dor, trazendo ela para o dia de hoje, né, para o momento presente, com o entendimento que já alcançamos, trazendo a dor, tanto a nossa dor, as diversas dificuldades que passamos, e entender também o processo evolutivo do outro, né? A superação, então, é um processo que, quando temos essa capacidade de acolher a dor, tanto a nossa como do nosso semelhante, nós entendemos aquela percepção que tínhamos no momento de conseguir superar aquele problema. Pode ser que amanhã a gente consiga melhor, e depois de amanhã e o ano que vem. Hoje nós temos esse entendimento e tá tudo bem. O importante é avançarmos sempre, buscarmos sempre nos melhorar, para termos um nível de entendimento e de compreensão maiores, para não julgar e apontar o dedo para o outro. E nem apontar o dedo para nós mesmos, mas compreender que nós estamos em processo. E ficar nos punindo e punindo o semelhante não vai resolver nada. Ao contrário, nós vamos ficar presos a uma mágoa, presos a um problema, e a vida vai se arrastando com pesar. E nós crescemos levados pela mágoa? Não.
Nós criamos muitas vezes até doenças físicas mesmo, além de doenças emocionais. Então, o Evangelho de Jesus nos ensina hoje sobre a misericórdia, perdão, indulgência, né? A caridade, o amor. Buscar seus ensinamentos nos traz alívio, entendimento e compreensão, né? Superar por meio do entendimento e da compreensão, né? E que possamos então ler esse capítulo, entender um pouquinho mais da misericórdia, da indulgência, da empatia, da compreensão, do perdão, do amor, tudo isso que Jesus nos ensina e nos estimula a praticar em nossos dias, seja em nossa família, seja em nosso campo de trabalho. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo está buscando evoluir, cada um com o seu processo de entendimento, né? Que possamos ter mais paciência, mais brandura, mais calma, mais humildade, para podermos atingir a misericórdia ensinada pelo Cristo. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muitas reflexões, de boa leitura, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos ler e trazer para a nossa prática do dia a dia. Que Jesus nos abençoe e gratidão pela atenção. Até a próxima!